José Botto confirma propostas por Gerson. Diretor de futebol abre o jogo sobre Lohan, Felipe Luiz e mercado da bola. Por falar em Lohan, ele está fora da Libertadores Sub-20 e pode ser emprestado. Flamengo pode ter retorno de Gerson contra o Maricá, mas aguarda julgamento do Coringa hoje no TJD. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule isso que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente quarta-feira para você e para toda a sua família. Gente, hoje, dia 19 de fevereiro, é a data do julgamento do Gerson, lá no TJD, conta daquele lance lá no final da partida contra o Botafogo, envolvendo o Alexander Barbosa. Sobrou pro Gerson, que não tinha nada a ver com a confusão, acabou sendo expulso. O árbitro relatou na súmula que ele estava empurrando lá. Enfim, o Cleiton, o Barbosa e o Alex Telles também serão julgados. O julgamento acontece hoje às 14 horas, 2 da tarde, no TJD. O Coringa foi enquadrado no artigo 250 por praticar ato desleal ou hostil e pode pegar aí de 1 a 3 jogos de suspensão. Além do capitão do Flamengo, os outros 3 jogadores que estavam envolvidos aí nessa situação também serão julgados. Torcer, né, para que o Coringa seja aí absolvido, né? Se nem o TJD, que resolveu aí suspender os 3 jogadores, o Cleiton, o Barbosa e o Alex Telles, mencionou o nome do Gerson, então vamos torcer para que não aconteça nada. A gente traz aqui uma outra situação envolvendo o Lohan, né, que esteve muito próximo aí de deixar o Flamengo, né, e quase que acertou com o CSKA. Porém, as tratativas não avançaram e o meia retornou ao clube. Com isso, acabou ficando fora da lista da Libertadores Sub-20, que acontecerá em março, a grande competição aí da base, tirando o Mundial de Clubes, que o Flamengo é o atual campeão. O Flamengo enviou à Conmebol a relação de inscritos, enquanto o Lohan ainda negociava a sua saída, e por isso ele não foi inscrito aí na competição. Vou até trazer aqui a lista dos relacionados para essa disputa da base: Lucas Furtado, Caio Baroni, Daniel Salles, João Carbone, Antônio da Silva, Gustavo de Souza, Iago, João da Mata, Felipe Vieira, Ryan Lucas, Pablo Lúcio, Fabiano Henrique, João Alves, Guilherme Gomes, Joshua, Felipe Tereza, Wallacian, Chola, Jorge Mora e Felipe Lima. Mesmo com o fim da negociação com o CSKA, o Flamengo ainda planeja negociar Lohan. A ideia do diretor José Botto, que deu uma entrevista à ESPN e falou de diversos assuntos, é emprestar o jovem para ele ganhar minutagem, amadurecer e poder, num futuro breve, mostrar seu potencial no profissional do Flamengo. Palavras de José Botto. Eu, quando chego aqui, já tinha muitas informações sobre o Lohan. Havia já por parte de todo o entorno dele uma vontade de vendê-lo. Da minha parte, não havia essa vontade tão grande de vender, mas de tentar uma forma de desenvolver, sabendo que o espaço no Sub-20 ficaria pequeno para ele, mas que ainda não estava preparado de forma alguma para estar no profissional. Foi proposto isso, não foi aceito na altura. Agora que não foi possível a transferência, não por culpa do Flamengo, eu vou tomar as rédeas do Lohan e fazer da minha maneira. Quero tentar recuperá-lo, colocá-lo num contexto de crescimento bom para ele, tentar retirar um pouco da pressão que é posta aqui no Rio de Janeiro em cima dele e dar-lhes minutos de jogo num contexto ideal para ele, mas sem a pressão que o Flamengo tem. Tentar recuperá-lo, tentar que ele ponha para fora todo esse talento que ele tem e que seja depois, em junho ou julho ou na próxima temporada, mais um elemento de grande valia à disposição do treinador na equipe principal. Olha, o Botto deu a entender aqui que vai trabalhar o Lohan longe do Flamengo, para que não tenha essa pressão, que ele seja emprestado
algum clube da Série A, enfim. Deixa aí nos comentários se o Boto está certo nessa decisão, já que ele está fora aí da competição Libertadores, Sub-20, e vai ficar só treinando na base, no profissional ele não vai jogar. Depois dessa declaração aí do Boto, fica claro que o Lohan, na visão deles, não está pronto para jogar nos profissionais, nem para ser banco, né? Nem para estar ali nos relacionados nos jogos do Flamengo. Então, a tendência é que o futuro do Lohan seja longe do Flamengo, emprestado para algum clube para ganhar minutagem, rodagem, experiência, enfim. Bom, ainda nessa entrevista do José Boto à ESPN, o diretor técnico abriu o jogo sobre a situação do Gerson e revelou, inclusive, que propostas pelo meia foram recusadas. Com contrato até o fim de 2027, Gerson é um dos principais nomes do plantel comandado por Filipe Luís. E, segundo o Boto, mesmo com o interesse de outros clubes no atleta, o Flamengo achou que esse não era o momento de negociá-lo. Segundo ele, até conversou com o Marcão, que é pai e empresário do Gerson, e concordou com a posição do Flamengo em não vendê-lo. Palavras do Boto. É verdade que chegaram propostas, no plural, pelo Gerson, que recusamos, pois achamos que não era o momento de vender. Tive uma reunião com o pai dele, e o importante é que, no momento, estamos focados e no mesmo caminho para o que interessa ao Flamengo e ao Gerson. Então, encerrou aí qualquer negociação, proposta, né? Botou aí, bateu a porta na cara do Zenit, né, que fez uma primeira proposta, que foi recusada pelo Flamengo, e ontem fez uma nova proposta de quase 200 milhões, também recusada pelo Flamengo. O Boto explicou sobre Filipe Luís, né, e como o fez mudar de ideia sobre o técnico do Mengão. E aí ele diz: quando comecei a falar com o BAP, uma das questões que coloquei é que não faz o menor sentido ser o diretor e trabalhar com um treinador que não confio. Para mim é meio caminho andado para o insucesso. Pus como condição ter voz bem ativa na escolha do treinador. Posso dizer que, nessa altura, nem o Felipe era o treinador do time principal do Flamengo. Aqui ele diz que quando começou a conversar com o BAP sobre essa questão de treinador, o técnico ainda era o Tite, né? E aí, depois, como é óbvio, eu segui o Flamengo de forma atenta, estudando o elenco e o que o treinador daria. Para a realidade do Brasil, eu percebi que o Felipe era muito diferenciado. Ouvia com muita atenção as coletivas que ele fazia, o que indica muito sobre conhecimento técnico e tático. E quando chegou o momento de tomar a decisão, achei por bem ficar com ele, por feeling, um estudo que tinha. O Felipe tem todas as características de um treinador de alto nível. A primeira delas é ter noção de tudo que foi como jogador de futebol. Tem pouco para a profissão que tem agora. Quando isso é bem claro, é meio caminho andado para se tornar o melhor técnico, porque te obriga a estudar, a ser inquieto. E ele é exatamente assim, alguém com sede de conhecimento enorme. Por isso, na minha opinião, ele vai ser o treinador que vai mudar a cara do brasileiro na Europa. Isso não quer dizer que não existam outros treinadores brasileiros com muito conhecimento. Ele vai virar essa imagem que na Europa se tem do treinador brasileiro. Já disse a ele um pouco como brincadeira, mas é algo que acredito mesmo. Ele vai acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses no Brasil. Olha aí, a forte fala do Boto, né? Boto também trouxe detalhes de como foi o primeiro contato com o Felipe. Além de deixar claro sua forma de trabalhar, o diretor técnico fez questão de contar a aceitação que teve do técnico do Flamengo quando teve conhecimento da forma de trabalho que teria a partir de 2025 no Ninho do Urubu. E aí o Boto diz: a primeira vez que falei com o Felipe foi por telefone. Eu gosto de opinar. Alguns treinadores não levam isso bem, mas ele disse: não quero que me digam sim em tudo. Temos uma discussão saudável, desde o elenco até questões táticas do jogo. Discutimos e isso faz ambos crescerem. Foi sempre a relação que eu tive com os treinadores do Shakhtar, Paulo Fonseca, Luiz Castro e Roberto de Zerbi. Com todos eles, tive essa abertura de opinar, de chamar a atenção para isso ou aquilo e também ouvir explicação. Temos uma relação excelente a nível profissional. Por fim, Boto contou que Filipe Luís
entende o que é o Flamengo e esse projeto ajudou o casamento perfeito para defini-lo como técnico do time na temporada. O que posso dizer é que o Flamengo tem um DNA. Basta olhar quem foram os jogadores, os ídolos do Flamengo, como o clube passou a ser conhecido na Europa. Um jogo ofensivo, dominante, com uma equipe que propor e nunca especula. É criar a partir disso um modelo do Flamengo, que encara o que o Felipe quer para a sua equipe. Tudo isso definido, é tudo mais fácil. Eu tive experiência no Shakhtar, onde mudávamos o treinador, mas não o modelo de jogo e o perfil do técnico. Existe uma maneira de jogar e os treinadores são escolhidos por essa maneira de jogar. Aconteceu com o Felipe, com o Luiz Castro, com o De Zerbi, que tinham um perfil semelhante. Essa é a ideia que temos para o Flamengo. Felizmente, o Felipe tem esse modelo de jogo e quem vier a seguir terá um modelo parecido, mas os torcedores não precisam se preocupar com isso. Nós estamos preocupados em dar alegrias à torcida, em ver as pessoas felizes com os resultados. E aí o Boto respondeu que acredita que o Flamengo tenha forças para disputar todas as competições. É óbvio que sim, senão teríamos sido um pouco mais ativos no mercado, embora todos saibam que existam dificuldades financeiras. O elenco dá garantias para competir em todas as frentes. Existe uma janela no meio do ano e antes do Mundial, que nos permitirá fazer algumas correções se elas tiverem que ser feitas. Seguramente, vamos ver alguns movimentos que nós estamos pensando e já identificamos. O dirigente rubro-negro também aí cobrou o fair play financeiro no Brasil. Não existe um fair play financeiro. Temos alguns clubes que nos devem dinheiro e não pagam. Isso na Europa é impossível, pois fazemos queixa na UEFA e a via Transferban, depois de 3 meses, tem que se pensar nisso aqui no Brasil. Claramente aqui o Boto deu uma declaração em relação ao Internacional, que não pagou ainda o Thiago Maia, ao Corinthians, que deve muitos empresários, muitos clubes, muitos atletas, enfim. Isso é a coisa mais normal aqui no Brasil, porque no Brasil não tem regulamento, né? Você faz o que você quer, o que é errado. Na Europa ele falou muito bem. Se um clube deve o outro, o clube vai na UEFA, denuncia, e aí quem está devendo sofre Transferban. O que é Transferban? Você não pode contratar e nem pode vender. Então é complicado, né? Como é que o Brasil está realmente ultrapassado nessas leis do futebol, no princípio básico. E é uma questão aí de você ser correto, né? Arcar com tudo isso. Se você compra um jogador, você tem que pagar, não pode ficar enrolando. Vê aí a situação do Internacional. Comprou o Thiago Maia do Flamengo desde o meio do ano passado, não pagou nenhuma parcela e agora está vendendo ele para o Santos. Como é que você vende algo que você não pagou ainda? Então isso aí buga a mente, né? Embaralha a cabeça do José Boto, que já vem com uma educação do futebol europeu que é certinho, né? Tem lá os seus regulamentos. Ele chegou a falar também sobre o gramado sintético e o Boto é contra, né? O gramado sintético, e ele acha que prejudica e muito. E ele não tem tanto conhecimento assim, porque de onde ele vem, da Europa, pelos países que ele passou, né? Ele não viu campos sintéticos, porque lá não é permitido, lá é proibido o gramado sintético. Então para ele passa até a ser uma novidade aqui no Brasil. Achei interessante essa coletiva do Boto, inclusive a sinergia que ele tem com o Felipe Luiz, né? Ambos com sede de vitória, querem vencer, transformar o Flamengo, profissionalizar o departamento de futebol. Olha, gente, tem tudo para dar certo, tá no caminho certo. A não ser que aconteça aí uma reviravolta, saia dos trilhos, pegue um caminho aí diferente, mas tá no caminho certo. O torcedor tá cada vez mais confiante com o trabalho que vem sendo feito, tanto com o Felipe como também o Boto. O BAP, presidente, diferente do Landim, que pouco aparece, né? Aliás, não precisa do BAP aparecer, nem em coletiva de apresentação de jogador o BAP aparece, como era diferente o Landim fazer questão lá de aparecer, fazer firula, comentar e tudo mais. Então, eu acho que é isso. O presidente ele não tem que aparecer, tem que aparecer quando o bicho estiver pegando. Quando estiver na crise, aí o presidente tem que botar a cara e dizer o que está dando errado, o que pode dar certo. Agora, do jeito que está, eu acho que está ideal
A gente só tem a elogiar esse início de gestão do BAP e o time do Flamengo dentro de campo, né? Que, na minha opinião, joga o melhor futebol, o futebol mais bonito, o futebol mais consistente dentre todos os 20 times aí da Série A do Brasileirão. Bom, eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, ó, é muito importante o seu like. Ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo? Valeu!